Natália Bandeira, eu sou nutricionista clínica funcional e especialista em fertilidade e gestação. Meu arroba é Nutri da Gestação. E hoje eu tenho uma honra de estar aqui, gente, com duas nutricionistas referências, cada uma em uma área específica que com certeza faz diferença nessa gestação. Temos aqui a Carla de Castro, que é uma nutricionista especialista em autismo, TDAH e doenças do neurodesenvolvimento e atua também na nutrição focada na psiquiatria, ou seja, ansiedade, depressão. Ela que é palestrante, professora, coordenadora de pós voltada para o autismo, tem uma grande relevância na nossa sociedade. Temos aqui a Ruth, que é uma nutricionista clínica, terapeuta alimentar específica em biorressonância que investiga a hipersensibilidade alimentar, gente, e também outras hipersensibilidades que trazem e podem trazer alergias tardias. Sejam muito bem-vindas, meninas. Nath, é um prazer estar aqui, no Insidecast, mas ainda é uma honra estar aqui podendo lançar o nosso protocolo de rastreamento de hipersensibilidades, que é voltado para pessoas atípicas, né? Pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Como a Nath já me apresentou, eu sou Carla de Castro, nutricionista, tenho mais de 20 anos de atuação na área da nutrição, 5 anos atuando aí especificamente com os transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje, meu público maior é o autismo e o TDAH, mas também atendo altas habilidades, T21, entre outros. Eu tenho uma clínica ali na Asa Norte, que chama Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental, que eu conto com alguns profissionais que atuam lá, inclusive a Ruth, a nutricionista que também está atuando lá na clínica. E é um prazer estar aqui, podendo falar sobre o autismo, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e principalmente o lançamento desse protocolo, que de fato é uma inovação aí para as crianças e os pacientes que estão dentro desse transtorno. É isso mesmo, gente. Estou muito feliz de estar aqui com essa mesa de peso, né? Nutricionistas de muita referência e de muito estudo e muito cuidado com o que faz, né? Então, hoje eu e a Carlinha estamos aqui nesse lançamento do protocolo, do nosso atendimento, para esse público que necessita investigar as hipersensibilidades alimentares, né? Reforçando, eu sou nutricionista também, mas tenho esse foco nas terapias alternativas, como a biorressonância, utilizando o aparelho Vega Test, e a gente tem esse propósito de trazer ali um rastreamento, uma investigação muito mais individualizada para o nosso paciente, né, Carla? Perfeito. Então, vamos aqui hoje falar para vocês com muito detalhe do que é esse protocolo, do que é o nosso objetivo de levar ali um tratamento individualizado para o nosso paciente. Maravilha! Então, hoje não é só mais um episódio, gente. Hoje é o lançamento desse protocolo para que tenha um rastreamento efetivo das hipersensibilidades, gente. Isso é sensacional. É a união de duas profissionais que são especialistas naquilo que elas fazem. E elas vão explicar um pouquinho como que elas chegaram até aqui. Carla, como que você chegou até o autismo, trabalhar com esse público atípico? Então, na verdade, há 5 anos atrás eu trabalhava como uma nutricionista na parte mais comum ou na parte mais vista, né, dentro da nutrição, que é o emagrecimento. E uma amiga muito querida, fonoaudióloga, atuou especificamente com T21. Ela falou para mim que precisava de nutricionista nessa área. Eu comecei pela T21, né, a síndrome de Down. E veio a síndrome de Down, na sequência veio o autismo, depois veio o TDAH, e eu acabei percebendo que eu já estava totalmente envolvida com essa área. Perfeito. E é uma área que eu tenho muita paixão, eu sou pioneira no Brasil. Legal. Então, em 2020, em plena pandemia, foi lançada a primeira turma de abordagem nutricional no autismo, TDAH e T21. Eu entrei na turma sem saber muito bem se era esse o caminho que eu queria, e lá fiquei e nunca mais saí. Eu digo que é um propósito mesmo, né? Ao contrário de outros profissionais, eu não tenho filhos com autismo ou TDAH, eu não tenho nenhum parente, ninguém próximo. Então, de fato, é missão, né? É o propósito. E eu amo trabalhar com isso. Então, tem mais ou menos 5 anos que eu estou nessa área e sou professora de pós-graduação nessa área, sou palestrante. Tem um podcast também, Doses de Atipicidade, que é sobre autismo e neurodiversidade. E que, inclusive, funciona amanhã, hein, gente? Amanhã, imperdível, com a Carla aqui, toda terça-feira. 12h30, aqui no Doses Milionárias também. Então, eu acabei entrando na área, é uma área que eu amo, eu sou fissurada por resultado.
E a nutrição no transtorno do neurodesenvolvimento, ela traz muito resultado. A criança muda completamente. O adulto muda, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles falam a respeito de um desenvolvimento neural diferente. Sim. É uma condição, né? O autismo, a gente percebe muita dificuldade de relacionamento, muita dificuldade de fixação de olhar, de estabelecimento de relações, um comportamento rígido, uma rigidez cognitiva. Alguns têm deficiência intelectual, outros não. Tem muitas comorbidades associadas, como a seletividade alimentar, alergias alimentares, desnutrição. Já o TDAH, hiperatividade e impulsividade, aquela dificuldade de foco, concentração. Então, os pacientes melhoram muito com a intervenção nutricional. Eu costumo dizer que a base do tratamento é a nutrição, não tem outro caminho. Perfeito. Não tem terapia que vai render no 100% sem uma abordagem nutricional antes disso, ou pelo menos junto, né? Às vezes a gente troca a roda com o carro andando. Sim. Às vezes o paciente já chega na clínica medicado, já chega na clínica com 20 horas de terapia semanal. Ok, a gente segue, eu amo as terapias também, mas tem que ter nutrição. Sim. Sem a nutrição é assumir que toda abordagem chega a 80%, mas não chega em 100%. Todo humano precisa de nutrição. Perfeito. Os transtornos do neurodesenvolvimento não seriam diferentes. Perfeito, Carla. E você, Ruth, como assim terapeuta em biorressonância? Explica isso para o nosso público. Então, eu comecei na nutrição também, não tinha um foco na clínica, até que eu conheci uma médica muito renomada aqui em Brasília, que eu preciso mencioná-la, né, doutora Dulce Góes. Ela é pediatra há mais de 40 anos e ela me fez uma proposta. Ela falou, Ruth, eu preciso de uma nutricionista que atenda e que trabalhe com o exame de biorressonância, né? Então, naquele primeiro momento, eu fiquei muito insegura. Falei, tá, bio o quê mesmo? Biorressonância. Falei, vou pesquisar, vou saber o que é. Então, fui atrás, com muito trabalho, né? Não é algo que na época, principalmente, estava tão divulgado. Eu já estou 9 anos trabalhando com biorressonância. E acabou que eu consegui evoluir. E dentro da área da pediatria, da doutora Dulce, inclusive, ela trabalha a homeopatia. Então, a gente queria um exame que identificava ali as possíveis sensibilidades alimentares, né? Ou seja, aqueles alimentos que causam um processo inflamatório tardio no paciente. Sabemos que a homeopatia, ela funciona super bem quando ela está alinhada à alimentação, assim como o transtorno, né, do espectro autista, assim como vários transtornos de neurodesenvolvimento. E dali eu comecei uma caminhada. E eu fui me apaixonando muito fortemente por a questão da biorressonância, as terapias alternativas, e fui estendendo. Então, me especializei também em aromaterapia. Então, gosto muito de trabalhar com óleos essenciais para inúmeras situações, tanto dentro dos pacientes típicos e os atípicos. Também tenho vários cursos relacionados à utilização de florais frequenciais para equilibrar essa frequência. Então, eu fui indo mais para esse mundo quântico, essas terapias não convencionais, e fui associando isso à nutrição, né? Então, hoje, eu posso dizer que é meu foco maior, meu diferencial dentro do atendimento. Já estou, como eu disse, há mais ou menos 9 anos nessa área, junto com a doutora, e estamos agora, né, estendendo isso para a Clínica Salva, que é um propósito aí, tá sendo um bebezinho que nós estamos gerando juntas, né, Carla? Para individualizar esse paciente, o tratamento, individualizar a sensibilidade daquele paciente. Nós sabemos que tem o grosso que precisa ser tratado, mas cada paciente é único e a gente precisa refinar, tanto na parte das questões alimentares, como da suplementação, como também a gente precisa trabalhar isso no rastreamento de metais, de parasitas. Então, esse é o objetivo principal hoje da biorressonância. Maravilha, e eu tive a honra e o prazer, gente, de levar as minhas filhas ontem no consultório da Ruth e experimentar como que funciona isso na prática, né? E ali, todas as suspeitas que eu tinha em relação à minha filha mais velha foram confirmadas no exame de biorressonância. Gente, eu fiquei assim, impressionada. Então, realmente faz toda a diferença. Mas eu queria saber de vocês, gente. Primeiramente, explique para o nosso público o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, posso? Claro, à vontade. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele fala a respeito de um funcionamento, um desempenho, um desenvolvimento diferente relacionado a habilidades neurais, vamos colocar assim. Existem muitas definições, né? Mas, de forma geral, é isso. Então, são pacientes que têm um desempenho e um desenvolvimento diferente. O autismo e o TDAH, por exemplo, são condições. Tanto é que a gente não chama de síndrome, a gente não chama de doença, são transtornos.
transtornos. Então, são condições inerentes a alguns humanos. A gente está com uma prevalência enorme de autistas no mundo, né? Saiu o último CDC em abril, 1 para 31. Então, de fato, é algo que está trazendo muita preocupação para a comunidade em si. Ninguém quer diminuir o autismo, ninguém quer acabar com o autismo. O autismo não é bom, ele não é ruim, ele é uma condição. Sim. Mas é algo que traz muita preocupação quando a gente toca na palavra inclusão. Sim. Como que vai ser isso mais para frente? Sim. No mês de maio foi divulgado também o censo. Então, foi a primeira vez que foi divulgado o censo do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 1 para 38. Então, aqui eu percebo que existe uma subnotificação ainda dos casos. Provavelmente, a gente está com um número muito próximo dos Estados Unidos, mas nosso censo publicou 1 para 38. Isso quer dizer que nós temos 2,4 milhões de brasileiros já diagnosticados com um transtorno do espectro do autismo. Então, o autismo fala muito sobre relações pessoais, sobre questões de sensibilidade, tanto a luz, som, contato, seletividade alimentar, mas tudo isso é individualizado, né? Ninguém é igual a ninguém. Tem pacientes autistas que têm uma oratória perfeita, tem autistas que não falam, são não orais. Tem autistas que se alimentam bem? Tem autistas que têm seletividade alimentar, tem uns que têm hipersensibilidade ao toque e outros não. Então, depende. Cada um, a sua maneira, cada um com as suas características. E o objetivo das terapias é exatamente aumentar as habilidades não desenvolvidas nesses pacientes. Então, a gente fala muito sobre autismo TDAH, que é o que mais aparece, né? É o que está mais em voga, o que tem mais diagnóstico. Mas tem outros transtornos também, como, por exemplo, os transtornos de aprendizado. Perfeito. Né, que também entram dentro desse processo. E como que a nutrição ela se encaixa dentro desses transtornos? Vamos lá, né? A primeira coisa, quando eu penso em transtorno do neurodesenvolvimento, saúde intestinal. Okay. Primeira coisa. Fundamental. Intestino. O paciente com transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem no mínimo 4 vezes mais chance de ter alterações gastrointestinais. E aí eu tô falando de resto de comida nas fezes, fezes mal formadas, diarreia alternada com constipação, dores abdominais, baixa produção de ácido clorídrico e enzima digestiva, arroto em excesso. Então, tudo isso são queixas ou alterações gastrointestinais. O órgão que absorve os nutrientes é o intestino. Perfeito. Então, a gente já começa a entender por que a nutrição é tão importante para esses pacientes. Se eu tenho um intestino alterado e é o intestino que absorve nutrientes, claramente eu vou abrir um processo de desnutrição. Perfeito. Por conta da má absorção, má digestão a nível de estômago e má absorção a nível de intestino. Um paciente desnutrido, ele pode abrir várias comorbidades, como ansiedade, depressão, dores articulares, insônia, irritabilidade, falta de atenção. Muitas vezes no Instagram a gente vê muito, né? Não era TDAH, era deficiência de ferro. Sim, é uma verdade. Sim. Então, a deficiência de nutrientes pode exacerbar os sintomas dos transtornos do neurodesenvolvimento? Pode. Por que a nutrição traz tanto resultado para os pacientes neurodivergentes? Porque ela corrige essas comorbidades, que muitas vezes não fazem parte do autismo nem do TDAH. Isso, São comorbidades associadas e que a gente consegue corrigir. E aí tinha um mundo de queixas e reclamações e dores e aquele comportamento inadequado, muitas vezes um comportamento agressivo. A agressividade não é do autismo, isso é capacitismo. Senão todo autista era agressivo e não é verdade. Sim. Mas uma criança com dor, ela vai agredir e ela vai jogar tudo no chão e ela vai se autolesionar. Sim. Porque ela não tem como imatura, expressar aquilo. E muitas vezes, se ela for não oral, piora o quadro. Né? Mas quando a gente corrige essas comorbidades associadas que não são necessariamente do transtorno, a criança vira outra. Sim. O adulto vira outro. Sim. Eu atendi semana passada um adulto autista, nível 2 de suporte, uma fala muito prejudicada, 19 anos, e uma alimentação muito, muito desregulada. A gente fala alimentação infantilizada, eu não gosto de usar esse termo, porque a gente normaliza as crianças comendo porcaria e não é para acontecer. Sim. Então, ele tinha uma alimentação muito ruim. A gente começou a fazer as correções, o pai, não foi a mãe, foi o pai, na clínica, falou, Carla, ele tá mais presente, ele teve menos crise, ele consegue tirar a roupa e colocar no cabide. Uau. Ele dobra o edredom do jeito dele, mas ele dobra o edredom. Isso é AVD, atividade de vida diária. Sim. Isso é ganho de habilidade. Sim. Pela alimentação e pela suplementação.
E essa melhora a gente enxerga tanto dentro do quadro do neurodesenvolvimento, dos transtornos do neurodesenvolvimento, quanto uma pessoa típica também. Sim, uma pessoa sem dúvida típica, nenhuma. quando regula o intestino, quando suplementa tudo aquilo que é necessário, que está em defasagem, com deficiência, tem mudança em tudo. Foco, libido, fertilidade. Então, é incrível o poder da alimentação. Absolutamente. Como você falou no início, eu sou especialista também em neuropsiquiatria. Então, eu atendo ansiedade, depressão, burnout, Parkinson, Alzheimer. Eu tô com um monte de idosas com Alzheimer na clínica. E esse nosso protocolo, né, Ruth? Vai atingir a todos. Hoje ele está voltado, a gente desenhou um protocolo específico para os transtornos do neurodesenvolvimento, porque a gente já sabe o que é mais comum. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas ele também é aplicado a pacientes de psiquiatria. Sim. Ele também é aplicado a paciente com ansiedade. Na verdade, para todo o público, a gente colherá benefícios com esse protocolo. Sim. Porque imagina, a gente trabalha o processo inflamatório de modo geral. A mulher que está tentando engravidar, por exemplo, ela também vai sofrer disso. Aquele adulto que não consegue ter um rendimento na academia, já estagnou, está ali com processo imunológico muito deficiente, gripando, sempre tendo recorrências de doenças, vai melhorar quando a gente retira alimentos inflamatórios. De modo geral, esse protocolo ele consegue atingir crianças, adultos, idosos, gestantes, lactantes, a mãezinha que muitas vezes está com uma alimentação errônea no processo de aleitamento materno. Sim. Isso também está prejudicando a criança, a gente consegue identificar. Eu falo que todos nós conseguimos ser beneficiados por esse protocolo. Sim. Hoje o foco é mais voltado para o autismo por todas as condições que nós trouxemos aqui, né? Tá exacerbado, tá numa forma já de descontrole. Muitas vezes as crianças estão cheias de terapias, cheias de medicação, mas não trabalham a base, trabalhando a parte alimentar. E aí a gente até entende que muitas vezes os pais estão num descontrole ali no olho do furacão e não conseguem muitas vezes interferir numa coisa tão base, né? Sim. Mas a gente tem que mexer nessa ferida, gente. A alimentação ela é fundamental. Eixo intestino-cérebro, ele precisa ser visto, porque a gente tem resultados, né, Carlinha? Tão rápidos, muitas vezes, da alimentação, coisas que muitas vezes a mãe está tentando anos, ou você, autista, adulto, está há anos tentando melhorar. Quando você mexe na base, quando você mexe no processo inflamatório, quando você mexe na alimentação, você colhe bons frutos. Com Excelente. certeza. Dentro desse protocolo de rastreamento que vocês duas trabalham, eu gostaria de saber se existe algum exame laboratorial, qual é o tipo de diagnóstico que vocês trabalham, ou se existe algum tratamento ou suplementação que ajuda os neurodivergentes? Então, suplementação é base, né? Então, inclusive, eu abri aqui Não, Parêntese. Um parêntese. Ai, fugiu a palavra. Vamos abrir um parêntese aqui. Gente, não dá para fazer nutrição sem suplementação. Justo. E eu sou nutricionista. Eu falo isso em canal aberto, em rede aberta, onde eu estiver. Não dá para achar que a gente vai viver só com alimentação. Não vai. A gente sol não é precisa o mesmo, né? de suplementação. Não adianta. É utopia achar que a gente vai conseguir todos os nutrientes via alimentação, porque não vai. Não dá. Primeiro, porque o processo produtivo dos nossos alimentos é totalmente diferente do que era antigamente. Sim. Né? O que está lá nos livros de composição de alimentos, todo mundo aqui teve um livrinho de composição de alimento embaixo do braço. Né? O meu, inclusive, era todo riscadinho lá, com composição de alimentos. Não adianta olhar o tomate que está no livro e a composição do tomate hoje. O processo produtivo é diferente, o uso de agrotóxicos e pesticidas é totalmente diferente. Então, hoje, nem se a gente se alimentasse 100% com produtos saudáveis, alimentos saudáveis, a gente conseguiria atingir. A suplementação veio para facilitar esse processo. Perfeito. Então, eu costumo dizer que é obrigação do nutricionista aprender a suplementar. Sim. Tem que aprender a fazer. Poucas coisas tem que, mas essa tem que. Sim, e eu ainda acrescento que precisa aprender a praticar modulação intestinal. Porque se Também você tá não associado. pratica a modulação intestinal somada com alimentação, suplementação, incentivar a fazer atividade física, regular o sono do seu paciente, lamento, mas você não vai ter case de sucesso. Você não vai estar mudando essa geração. Você precisa trabalhar com a base. E a base bem feita faz toda a diferença, né, meninas? E trazendo aqui também um pouquinho um gancho de tudo isso que nós colocamos, né? O organismo hoje de um ser humano saudável, ele não está capacitado a absorver todo aquele nutriente.
Seja Perfeito. ele a gente falou do tomate, por exemplo, né? Um tomate orgânico ou não, o organismo da gente está com rupturas nessa barreira intestinal. Sim. Um estômago com muito ácido ou com pouco ácido. ácido. Sim. Então, a gente acaba não conseguindo absorver o máximo que o alimento tem. Sim. Aí que entra a suplementação Sim. individualizada a esse profissional. E você também, Natália, falou as questões dos exames bioquímicos, Como né? funciona? Os exames bioquímicos, normalmente, eles não trazem para nós as especificidades, desculpa, dos alimentos que estão causando uma alergia tardia. Nós temos ali marcadores que vão trabalhar os IgEs total ou específico. Isso aí é uma alergia imediata. Perfeito. É aquela alergia que claramente a gente consegue definir, porque ela vai ocorrer até menos de 4 horas após o consumo. Sim. Quando a gente trabalha processo de desequilíbrio de um intestino, não absorvendo aquele nutriente, a gente está falando de uma alergia tardia. Aí, infelizmente, a gente não tem marcadores específicos no bioquímico, nos exames bioquímicos para isso. Nós temos marcadores, né, que vão identificar um processo inflamatório. A gente vai ver lá um PCR alto, a gente vai ver lá um RDW, mas aí a gente não consegue saber qual é o alimento. Sim. O que está causando? Perfeito. É um parasita? É um metal? Não sei. Então, a gente consegue, na biorressonância, refinar essa busca. Então, a biorressonância, ela não vem anular os exames bioquímicos, ela vem forma alguma. somar, não é verdade? Somar, de forma alguma. É o foco principal, a gente conseguir associar ela aos exames que nós temos e identificar mais profundamente a causa do paciente, no paciente autista, no não autista, né, no típico e no atípico, isso de modo geral. Nath, como a gente tinha colocado no início, nada é excludente. Perfeito. Então, a biorressonância não vem de forma alguma, isso tem que ficar muito claro. Claro. Sim. Ela não vem para substituir o exame de Justo. sangue. Mas ela pode ser usada para aquela criança muito pequenininha que a mãe não quer furar? Pode. Inclusive, muito bem recomendada. Sim. Quando a gente resolveu desenhar um protocolo, e aí, nas nossas discussões, né, Ruth? A gente falou, vamos juntar útil e agradável. A Ruth é especialista em biorressonância, eu sou especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Falei, como seria juntar e a gente desenhar um protocolo onde a gente consiga associar as duas abordagens? Perfeito. Então, tem crianças, eu tenho crianças de até 4, 5 anos que as mães se recusam a furar a criança. E tá tudo bem, é uma decisão da família. Eu deixo muita vontade. A família, obviamente, tem autonomia para decidir. Ah, eu não quero furar minha criança. Ok, o teste de biorressonância pode dar o caminho? Pode. Perfeito. E deve, inclusive. Essa é a ideia do protocolo. Mas se eu tenho o exame de sangue, eu posso associar Claro. e refinar mais ainda essa observação do que pode estar causando essas hipersensibilidades ou as alergias, se tiver alguns IgEs, ou mesmo os processos inflamatórios. Então, tudo se soma para que a gente tenha um olhar bem apurado para o nosso paciente, inclusive a clínica, né? Sim. Nutricionista também tem que saber fazer análise clínica, semiologia, avaliação de sinais e sintomas. Claro. Os exames não entregam tudo. Ah, você come determinado alimento e não se sente bem. Eu preciso do exame para dizer que você precisa excluir aquele alimento? Não. Não. Análise Eu não clínica, né? preciso. Anamnese. Anamnese, semiologia. Eu preciso entender o que os sinais do paciente estão me dizendo. Sim. Eu preciso entender o que uma unha rachada, quebrada me diz. O que a olheira em criança representa. Perfeito. O que a queda de cabelo representa. Isso é avaliação de sinais e sintomas. Sim, sim. Como é que eu trabalho com vidas, pessoas, processos metabólicos, organismos tão complexos e eu não faço avaliação de sinais e sintomas? Perfeito. Então, tudo vem para somar para que a gente consiga olhar para aquele paciente de uma forma mais apurada. Perfeito. Então, como que funciona esse exame de biorressonância na prática e o que é possível investigar através dele? Bom, então vamos lá. Primeiramente, esclarecendo que a biorressonância é uma terapia não convencional, tá bom? Ela é uma terapia alternativa. E querendo ou não, a gente utiliza a base da biofísica para fazer essa análise. O que é a biofísica? A biofísica é aquele estudo dos processos orgânicos através das leis físicas. Ou seja, a gente acaba utilizando a lei do movimento, da força, da magnitude, as leis físicas para entender os processos e os mecanismos bioquímicos do nosso corpo. Então, eu tenho um aparelho pelo qual a gente consegue mensurar essa frequência e equilibrar essa frequência com os alimentos. Às vezes, eu vou entender como aquele alimento ele está se comportando pela frequência do meu corpo dentro do meu organismo. Eu estou alterando para cima ou para baixo quando eu consumo aquele alimento. Meu organismo ele requer muita energia para digerir ou não?
Porque aí a gente começa a entender aonde é que o órgão está sendo mais foco de inflamação naquele processo de digestão. Além disso, a gente consegue trabalhar também, como eu havia falado no início, a presença dos metais tóxicos, que muitas vezes nos exames bioquímicos as quantidades ali serão mínimas e consideradas normais dentro de um exame bioquímico. Sim. Eu consigo ver muitas vezes se tem presença de alumínio, de cádmio, de chumbo, de mercúrio, parasitas também. A gente sabe que para fazer hoje um exame de parasitológico, a gente consegue entender e achar aonde está o parasita. Ele Perfeito. é um exame possivelmente caro. Sim. Muitas vezes de difícil coleta, porque você precisa ter um volume de fezes muito, muito grande. E muitos são constipados? E né? muitos são constipados. Às vezes é aquela criança que a mãe tem dificuldade, está na fralda, ou se colocar no vaso, ela não vai conseguir evacuar a quantidade necessária. A gente já consegue também, nesse exame, identificar se tem uma giardia, uma itaboeba, se tem ali uma possibilidade de proliferação Cândida. exacerbada de cândida, de fungos, né? Oxiúrios. Oxiúrios. Aí nós temos vários parasitas dentro desse kit. Além disso, tem algo que é exclusivo para a nutrição, que nós podemos fazer, que é equilibrar a parte de vitaminas e minerais. Isso é sensacional. Isso é sensacional e exclusivo do nutricionista, E né? que casa com a suplementação, Com né? certeza. Então, muitas vezes eu tô com aquele paciente no consultório, não tá dando tempo naquele processo de mandar um exame de sangue, esperar uma coleta, sair o resultado. Ali mesmo eu quero verificar se tem uma necessidade de vitamina D. Sim. Uma necessidade de suplementação de vitamina C, A, D, E, zinco, selênio, magnésio, todos os microminerais. Eu consigo fazer ali uma adequação que me dá uma referência para a quantidade que eu vou suplementar naquele momento. Essa foi a parte que eu mais Perfeito. fiquei impressionada, porque ela também fez o teste em mim, né? E eu falei, gente, isso para as minhas pacientes são sensacionais, para as gestantes, né? Para as mulheres que querem engravidar, muitas vezes os homens não querem fazer exames, né? Justo. Então eu comecei a falar o seguinte, eu não atendo mais a mulher que quer engravidar, eu atendo o casal. Ou você Tá traz certo. seu marido, Perfeito. ou você não vem não, porque senão você me atrapalha, minha querida. Gente, e como é importante, e eu acho que eu fiz semana passada umas 2 publicações sobre esse tema. Aham. Como esse tema é relevante, né? A gente conscientizar os homens de que eles também precisam se preparar para o Sim. processo gestacional. Fazem Exatamente. parte É do porque processo. nós mulheres que carregamos tudo desde antes do processo Sim, o peso gestacional, né? todo, assim, da sociedade, tudo tá sobre a mulher. E não é assim. Perfeito. Tem que 50 dividir. Tem que Exatamente. dividir. Então, apelo aqui para os homens que querem gestar junto com as suas mulheres. Sim. Cuidem da sua saúde. A gente precisa fazer uma programação metabólica fetal com vocês Perfeito. também. É Então, verdade. tem que cuidar da alimentação, do peso. Perfeito. Muitas vezes a mulher está se cuidando, suplementando, tá no peso ok, e o homem tá como? Sobrepeso, barrigudo, Só comendo... bebe o dia inteiro. Bebendo cerveja e comendo churrasco. Nada contra a cerveja e o churrasco, mas não dá para ser assim num processo de programação metabólica. Perfeito. Então a gente precisa dividir essa responsabilidade. Sim, isso é maravilhoso. A Carla tá botando a tecla nisso. Sabe por quê, gente? Porque 50% da responsabilidade de gerar está na mão do homem. 50% na mão da mulher. Então, para que haja algo, que a gente consiga programar um bebê saudável, eu brinco que eu ajudo a gerar super bebês, a gente precisa da conscientização do casal. Então, com certeza, eu e a Ruth, a gente vai também ter uns planos aí para esse público, porque a suplementação faz toda a diferença. Inclusive, gostaria de falar aqui para vocês que a Inside Pharmacy trouxe um presente para vocês duas. Olha né? aí, a gente vai Tô no entregando podcast e ainda aqui ganha presente. Presente para Carla, presente para Ruth. Obrigada. A Inside adorei. Pharmacy, que é uma farmácia de manipulação de alto padrão aqui em Brasília. Fica localizada ali na 302 Sul. Ela que tem um compromisso com o médico, com o nutricionista, para gerar simplesmente os melhores suplementos de alta absorção para melhorar a sua qualidade de vida. Isso impacta positivamente o casal, a gestante e os neurodivergentes, não é mesmo, meninas? Perfeito. Até porque a programação metabólica fetal é capaz de reduzir o número de crianças atípicas, sim. Sim. Eu não falo só dos transtornos do neurodesenvolvimento, estou falando de qualquer intercorrência durante o processo gestacional. Sim. Então, se a gente está falando de uma prevalência que está enorme, 1 para 31 nos Estados Unidos, 1 para 38 no Brasil, 2,4 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas com autismo, como seria a gente cuidar do processo gestacional com a intenção de prevenir, com a intenção de reduzir o número de intercorrências gestacionais? E pegando um gancho aqui, já falando de prevenção,
o Vega Teste, ele entra também como uma prevenção. Eu Perfeito. estava explicando isso até ontem para a Natália. A gente desequilibra primeiramente na frequência antes da manifestação da doença. Sim. A gente já começa a perder nutrientes na frequência antes mesmo disso aparecer nos exames bioquímicos. Sim. Então, se eu antecipo essa avaliação e já estou sendo cuidadosa em fazer aquela suplementação para o que o paciente não decline, não entre num estado de doença, isso é magnífico, isso é maravilhoso, né? Lembrando que a gente, como nutricionista, a gente tem esse foco. A gente quer trabalhar a prevenção e se já está no estado da doença, nós queremos reverter isso com a suplementação, com a alimentação, os métodos naturais, né? Que também nós recebemos para fazer com que esse paciente desenvolva melhor. Se for um neurotípico, né? Que ele traga ali o seu máximo Perfeito. de aprendizado dentro do autismo. Perfeito. E na prática, Ruth, quais são os benefícios desses exames de biorressonância para esses pacientes atípicos? Bom, como a Carlinha havia falado, né, a gente tem ali uma abordagem que vai ser rápida, ela vai ser segura, indolor, não vou estar precisando furar aquele paciente, não é invasivo. E a gente tem ali o resultado na hora. Então, sempre entre um momento ou outro, dentro desse protocolo, nós podemos voltar e realizar o exame novamente para identificar. Então, é uma ferramenta que a gente tem a pronta entrega e justamente para aquelas mãezinhas que têm, muitas vezes, a dificuldade, né, de levar para o exame bioquímico, como a Carla orientou, é importante a gente pensar nesse bem-estar também do paciente. Perfeito. Carla, na prática, o que você tem visto no consultório, a mudança do comportamento dessas crianças neuroatípicas com a suplementação adequada? É surreal, né? A resposta à alimentação e à suplementação eu não consigo separar. Na minha prática clínica não há separação é um casamento de alimentação ou suplementação. Eu trabalho junto. Eu falo que o nutricionista ele tem duas abordagens obrigatórias. Alimentação, lembrando que a alimentação modula o intestino. Sim. Suplementação modula processos metabólicos. Perfeito. A suplementação vai atuar a nível celular. Sim. Então, é muito mais fácil eu corrigir via suplementação um ferro de uma gestante ou de uma criança atípica que está baixo do que ficar dando feijão. Sim. Com couve, vai ajudar? Claro que vai. Sim. Isso não é invalidando a alimentação. Imagina eu, nutricionista, fazendo isso. Mas é muito complexo a gente querer fazer isso só via alimentação. Sim. A suplementação, ela é o suporte que a gente precisa. E ela nunca, absolutamente nunca, vai substituir a alimentação. Perfeito. Suplementação não substitui comida. Ela complementa aquilo que o paciente não consegue. Claro que se eu estou falando de uma comunidade carente, de uma família com menos condições, a gente vai fazer via alimentação. Claro. E a gente tem que saber de práticas dietéticas também. Né? Como é que prepara o feijão para que aquele ferro seja mais biodisponível? Sim. Com o que eu posso misturar aquela couve para que ela tenha uma absorção melhor? Para que o ferro não M consiga ser de fato absorvido e transformado em ferro M dentro da célula. Como é que eu melhoro isso? Esse é o papel do nutricionista também. Perfeito. Mas se é um paciente que tem condição minimamente de suplementar, vamos suplementar. A gente suplementa do básico ao extraordinário. Perfeito. Eu faço do básico. Dificilmente um paciente meu vai para o extraordinário, porque o básico já traz muito resultado, muita resposta. Isso faz muito sentido com a próxima pergunta. Eu gostaria de saber, quando um paciente atípico chega na clínica Salva, como que você faz o preparo do organismo até chegar ali na suplementação? Então, eu já suplemento na primeira consulta. Ótimo. Essa é a minha prática clínica, tá? Eu não estou dizendo que essa é a forma certa. Eu falo que na prática clínica não tem certo e não tem errado, né? É aquilo que você aprendeu, é aquilo que você... É individual, absolutamente individual. Né? Eu sou professora, eu dou aula, eu formo nutricionistas nesta área de atuação, mas eu falo para as minhas alunas, esta é a minha prática, a forma como eu conduzo. Tem alunas que fazem diferente? Tem. Tem nutricionistas que fazem diferente? Tem também. Tem aquele que só vai suplementar na segunda, terceira consulta. Para mim não serve. Eu não gosto de perder tempo. Então, eu faço avaliação de sinais e sintomas dos meus pacientes, coisa que eu estudei muito para fazer. Então, eu não sou dependente de exames de sangue. E agora com o protocolo vai melhorar ainda mais. Com o protocolo, né, para os pacientes vai melhorar, mas ainda que eu não tenha, eu vou fazer do mesmo jeito. Perfeito. Ele serve para refinar, isso tem que ficar muito claro. A partir de agora, a Carla só vai trabalhar, ou a Ruth só vai trabalhar. Não, isso aqui é mais um
um plus no nosso atendimento para que a gente tenha mais especificidade na hora de avaliar o paciente. Mas eu avalio os sinais e sintomas, eu vou avaliar a clínica, eu vou avaliar a base do transtorno, eu vou avaliar as comorbidades associadas. Isso já me dá base tanto de abordagem nutricional, porque ela também pode variar. Eu tenho um protocolo na Clínica Salva de atendimento de pacientes atípicos. Então, tem para autista, tem para TDAH, tem altas habilidades, tem ansiedade, depressão, burnout. Tem protocolo para isso. Não é só sair excluindo. Hoje a gente fala muito de glúten e lácteos. Não é só excluir. Tem que incluir também. Claro. E não é fazer de qualquer forma, igual a gente vê muitas vezes sendo feito por aí. E aí faz errado, inviabiliza uma terapia. E aí, para mim, a nutrição é uma terapia que vai transformar a vida daquele paciente. Perfeito. Que é quando o nutricionista que não tem capacidade para fazer, quer fazer e faz errado. Né? Então, quando você me fala de suplementação, onde é que ela tá? Tá junto. Sim. O paciente recebe uma abordagem nutricional, associado, anexado, ele recebe uma suplementação básica, de acordo com a necessidade dele, em quantidades, em doses, em tempo. Conforme ele vai evoluindo, a gente vai fazendo o ajuste. Sim. Também não é uma suplementação para todos sempre, amém? E aí tem muitas mães, gente, que fazem isso, né? Passam em uma consulta, some 6 meses e fica replicando. Então, apelo para as mães também, não façam isso. Não existe autossuplementação. Você precisa suplementar com o apoio e o direcionamento de um profissional capacitado. Gente, mãezinha, não façam isso mesmo. Porque senão repete demais a mesma fórmula. E às vezes, por exemplo, a criança com deficiência de zinco. Ao invés de eu dar entre 5 miligramas até 8, dependendo do caso, eu vou dar 10. Vou dar 12, porque eu quero dar um estímulo maior. O zinco modula paladar. Sim. Deficiência de zinco altera paladar. Sim. Criança com seletividade alimentar, a primeira coisa que alerta pode ser uma deficiência de zinco. Vou dar mais zinco para essa criança, vou dar complexo B. Aí eu, confiando na minha abordagem, eu vou aumentar um pouquinho o zinco. A mãe sobe 6 meses. 6 meses de dose mais alta de zinco. O que vai acontecer? Uma hiperdosagem. Sim. Pra quê? Não precisa. Também não é benéfica, né? Não é benéfico, nem ao céu, nem ao mar. Tem que estar ali no centro. E trazendo também, puxando esse gancho, gente, as questões do rastreamento da biorressonância do VH-teste também não é eterno, por favor. Né? Vamos deixar isso claro e repetir novamente. Não é o foco a gente retirar todos os alimentos inflamatórios para sempre. A gente tem um período para isso. Então, eu gosto de trabalhar um período entre 45 a 60 dias. Depende muito da adesão desse paciente e da família também, quando é criança, à dieta. Então, por favor, famílias, não vamos fazer esse exame ou fazer a consulta nutricional e não voltar mais. A gente precisa você de volta para devolver. A gente entende que quando eu retiro o alimento inflamatório, eu vou recuperando aquela capacidade intestinal de absorção, juntamente com a suplementação, com os alimentos bons que o organismo está recebendo, e depois eu tenho que colocar novamente esse alimento para entender como o seu organismo vai reagir a isso, como será os seus sinais e sintomas. É aí que a clínica também ela entra soberana. A gente avalia, você sentiu gases quando comeu esse feijão novamente? Você precisou, você teve um desequilíbrio de diarreia ou constipação com o consumo da carne? E o ovo, você sentiu alguma alteração quando colocou? Isso aí é o melhor retorno que a gente tem. Perfeito. Perfeito. É um acompanhamento, né? Não certeza. É algo isolado que vai dar uma resposta definitiva. Sabe o que eu costumo dizer lá na clínica? Nutrição é igual terapia. Perfeito. Tem data para começar, mas não tem data para acabar. Que as pessoas querem a nutrição assim. Não sei no consultório de você, mas lá na clínica, sabe? Ah, mas quanto tempo? Gente, eu não sei. Pode ficar. Eu tenho pacientes que estão comigo desde 2017, 2018. E continuam comigo. Tem um paciente que vai a cada 2 meses desde 2018. E que não falha. A cada 2 meses, aí tem paciente que passa 6 meses, tudo bem, eu estou sabendo. Sim. A gente desenha um plano terapêutico para que eu consiga espaçar mais as consultas. Então, a suplementação vai ficar na dosagem certinha, para não ter excesso nem falta. É uma alimentação que ele consegue seguir. Tem o WhatsApp que eu faço acompanhamento via WhatsApp com ele. Sim. E aí, em 6 meses, ele volta e faz exame. Mas não dá para achar que vai começar agora e mês que vem vai acabar. Sim. Muito pelo contrário, é início, meio, sem fim, né? Ad eterno. Até quando? Enquanto precisar. Né? Pensa que é como uma terapia. Tem data para começar, mas não tem data para acabar. Quando vai no psicólogo, a gente não fica pressionando para saber até que dia eu vou ficar lá. Gostaria de saber de vocês duas, quais são os nutrientes que vocês consideram chaves para o tratamento das crianças, das pessoas com atipicidade e também com hipersensibilidades alimentares?
Faz a listinha. Pega aí a caneta, anota. Pode pegar eu ia a falar, caneta. faz o print da tela, mas não vai ter tela hoje. Pega o papel, pega a caneta, anota aí, mãe. Vou falar alguns, Carla. Então, gente, primeiramente a gente tem que modular a epitélio intestinal. Então, o intestino necessita de vitamina D, C, E, K, complexo B todo, ou podemos focar na B6, na B9, no ácido fólico, na B5, né, também, que é a Também. piridoxina, é Sim. B5? B5, pantanato de cálcio. Desculpa, então é B6, B2 também. Ou seja, complexo B por inteiro. E o que mais, Carla? Zincos, selênio. Gente, pra mim não pode faltar ferro, de acordo com a necessidade. Mais um alerta pra família, não vá suplementar ferro sem ter orientação, porque o ferro ele é inflamatório. A ausência de ferro é ruim, o excesso de ferro é pior ainda. Né? Inclusive, nós temos uma doença, a hemocromatose, que é o excesso de ferro, tem que fazer sangria. Não suplemente sua criança sem orientação. O ferro, eu falo que ele é mega importante, mas é um dos únicos minerais que eu só suplemento se eu tiver absoluta certeza da deficiência dele. Normalmente, com o exame de sangue, eu consigo, né, ferro e ferritina, claro, índice de saturação, a gente consegue avaliar e fazer uma suplementação certinha. Normalmente, são doses pequenas, que já são absolutamente efetivas. E dias intercalados, né? Dias intercalados, para não constipar, porque o ferro é muito delicado. Mas ele é muito, extremamente importante. Todo mundo precisa? Não. Nem todo mundo. Às vezes eu modulo o intestino e eu melhoro o ferro. A mãe fala, Carla, não tá tomando ferro e o ferro subiu. Eu falo, parabéns, você fez um belíssimo trabalho. Às vezes o intestino desse menino tá melhor. Desculpa, às vezes a gente coloca os cofatores do Sim, ferro, que já exatamente, facilita a captação dele para dentro da célula. Então, muitas vezes o problema não é o ferro. Tá até ali, São até no os estoque. cofatores. Mas é uma falta do complexo B, por exemplo. E tem algo curioso, que aí entra o meu trabalho com a programação metabólica fetal, que uma mãe, antes de engravidar e durante a gestação, que mantém os estoques de ferro, do metabolismo do ferro bem formado, isso vai impactar o bebezinho, porque eu não sei se vocês sabem, o leite materno não passa a quantidade suficiente de ferro, como é dito por aí. Então, o estoque de ferro desse bebê, ele é da reserva que ele adquiriu na gestação. No processo gestacional. Do ferro da mãe. Perfeito. Então, é muito sério mesmo. E outra falácia, né, que a gente escuta aqui, toda gestante tem que tomar ferro no terceiro trimestre, nem todas. Eu já acompanhei gestantes que com uma suplementação via oral durante todo o processo gestacional, uma alimentação adequada, um intestino adequado, ela não precisou suplementar e o bebê nasceu bem, ela teve um pós-parto excelente. Então, tudo depende de como é conduzido o processo. Não tem verdade absoluta quando a gente fala em alimentação. Por isso que eu falo, gente, o acompanhamento nutricional, ele é algo individualizado, personalizado, porque você é um indivíduo bioquímico único. Não existe ninguém igual a você. Então, você tem uma criança atípica, você conhece alguém que é neurodivergente, qual é o arroba de vocês? Contem para as pessoas procurarem vocês e fazer o teste no protocolo de vocês. Então, vamos lá. O último alerta que eu vou deixar aqui. Gente, pacientes... Não, tá acabando não. É só para vocês falarem o arroba de vocês. Pacientes autistas adultos. Eu tenho recebido muito lá na clínica. É um tema que eu estou trabalhando com muita frequência. A gente tem falado muito do autismo nas crianças, um pouquinho no adolescente, mas o adulto, o pobre do adulto, está totalmente abandonado. Sim. Né? A gente não tem políticas para os adultos, a gente não tem tratamento para adulto, a gente não tem um olhar para o adulto. Nem eles estão né? entendendo o que está acontecendo, Nem descobriram eles, agora. Muitas vezes, exatamente. E aí, muitas vezes, o paciente, a pessoa adulta, fecha um diagnóstico de autismo e fala por ali para os pares, para os colegas, e aí fica todo mundo assim, não, mas você não parece autista? Não, mas como assim você é autista? Se a pessoa tiver uma boa oralidade, então acabou. Aí que ela não é autista mesmo. Se ela tiver amigos, se ela tiver um relacionamento, ela não é autista. Não tem nem o direito, né? Inclusive, Carlinha, essa semana uma amiga minha do balé clássico, que fazia anos que eu não a via, ela falou pra mim, Natália, eu fui diagnosticada como autismo. Você conhece alguém que pode me ajudar? Eu falei, opa! Pronto. Eu tenho uma amiga especialista em autismo e uma outra amiga que tá lançando. Eu falei, não perca. Inclusive, ela deve estar assistindo a gente. Excelente. Não perca. Hoje, você, depois, se você vai ter o link salvo, envie para todas as pessoas que forem falando, eu sou autista, eu sou TDAH, eu sou isso. Existe, gente, equipes multiprofissionais que estão disponíveis para ajudar você. Perfeito. Então, é um público que está muito aquém, sabe, do nosso olhar. E eu tenho dado muita atenção a isso. Então, paciente atípico adulto, né, que se descobriu agora,
vem fazer o teste, o protocolo de rastreamento, e com certeza a gente vai poder te ajudar. E o meu arroba é nutri.carla, para quem ainda não me segue ou não me conhece, arroba nutri.carla, é o meu Instagram pessoal, onde eu coloco todas as informações. Tem o arroba da clínica, que é arroba clínica salva, e tem ainda o arroba do podcast, que é arroba doses de atipicidade. E o podcast também tem um canal no YouTube, também é arroba doses de atipicidade, onde eu coloco todos os episódios gravados lá. E essas duas nutris maravilhosas já passaram lá e já gravaram episódios comigo. Então, se é um tema que você tem interesse, é só acessar lá no YouTube, que tá tudo lá. Pois corre e assiste, porque tem muita informação de peso, muita atualização. Bom, meu arroba pessoal é o nutricionista.ruth, e estamos juntas, né, na Clínica Salva, justamente para desenvolver esse protocolo. Perfeito. E vocês têm, gente, preferências nas formas de suplementação? Sublingual, xarope, pó? Como que vocês trabalham isso para melhorar e equilibrar a biodisponibilidade no paladar infantil? Gente, ontem, curiosamente, eu estava montando aula sobre suplementação no TDAH. E aí tem uma parte da aula que eu falo exatamente sobre biodisponibilidade. Quanto isso é complexo, né? E aí, assim, suplementar já é uma ciência, né? E aí alerta também, se você não sabe, estude mais para suplementar da forma certa, né? Tem que saber suplementar. E segundo, que suplementar criança, né, aumenta muito mais o nível de complexidade. Então, as minhas crianças, por exemplo, na minha prática, são crianças seletivas. São crianças que não aceitam qualquer textura, não aceitam qualquer sabor. Eu já tive uma questão de uma criança que não aceitava a cor. O xarope era amarelo. Não, nada amarelo, Carla. Quando chegou em casa, a mãe avisou meu Deus, aí eu ligo para a farmácia, pede para a farmácia fazer o ajuste para ver se é possível, tirar a coloração amarela, enfim, que é da B2, né, da riboflavina, que inclusive deixa o xixi também amarelo. Sim. Né? Todos os pacientes ligam tudo. desesperados, normalmente eu aviso, mas às vezes eu esqueço de avisar. Então, depende. Por exemplo, para criança, eu uso muito xarope. Aí eu peço para a mãe escolher o sabor que mais agrada a criança, normalmente uva, né? As crianças têm uma predileção pela uva, um negócio engraçado, incrível. Então, no geral, elas aceitam bem a uva. Algumas preferem os cítricos, mas menos comum. Outra forma farmacêutica que eu uso muito é o sachê. Então, o sachê a gente dissolve na água, mistura, dá como se fosse um suquinho. Justo. Adulto aceita muito bem. As minhas fórmulas costumam ser um pouco maiores, então, Sachê se for cai botar bem, né? a cápsula, dá muita cápsula, 4, 5 cápsulas. Gente, é inviável para o paciente tomar. Então, o sachêzinho na água ficou mais simples. Vitamina D eu costumo fazer separado, sublingual. Gosto muito da via sublingual para vitamina D. B12, B9, B6, né? O trio de Bs também, que é da metilação de DNA, que é do processo de detoxificação, formação de neurotransmissores. Perfeito. Muitas vezes eu também faço sublingual, a depender da deficiência. Mas eu gosto de simplificar. No geral, as minhas fórmulas são mais simplificadas. Então, criança, xarope, adulto, sachê. Se eu precisar mudar um pouquinho, a gente liga para a farmácia. Tem que ter uma farmacêutica para chamar de sua. E isso é o diferencial da Inside, né? Inclusive, a gente tem lá a Josi, que é uma farmacêutica incrível. E que, Carla, Ruth, vamos falar para as nutricionistas que nos assistem. Ela dá treinamento de suplementação para você, Nutri, que não sabe suplementar. Então, isso é uma oportunidade. Aparece lá na Inside Pharmacy, na 302 Sul, ali na Rua das Farmácias. Fala, quero conhecer a farmacêutica Josi, me ensina a suplementar. Com o maior prazer, ela monta equipes, grupos lá dentro da farmácia e te ensina a suplementar de forma adequada. Sim, e a Josi, semana passada, fez 2 fórmulas pra mim. Gente, porque o nutricionista não tem que saber tudo. Eu brinco que a gente já sabe coisa demais. Sim. Eu já sei muita coisa. Só então, ninguém ser minha farmacêutica. Não preciso ficar aprendendo mais Verdade. muitas coisas, não. Mas eu sei muito que a prática clínica, gente, Sim. é a melhor coisa, né? Eu tenho muitos cursos, eu dou curso de suplementação também. Mas mexe e vira, eu preciso da farmácia pra me auxiliar. Claro. Eu gosto Semana de passada dizer- a gente fez 2 fórmulas. Eu gosto Legal. de dizer que a nutricionista ela tem que casar mesmo, né? Sim. Então, fala assim, casei com uma farmacêutica, tenho Perfeito. dúvida, corre até ela e tire as suas dúvidas, peça uma melhor forma, né, de desenvolver aquele produto. Você perguntou das formas de utilização, eu gosto muito quando se
precisa de utilizar no chocolate ou numa goma. O pó é incrível, que a gente pode disfarçar até na comida. Para o nosso público, dentro das hipersensibilidades, muitas vezes não pode uma cápsula com corante. Perfeito. Não pode um corante ali na goma. Sim. Então, a gente precisa também saber essa individualidade do paciente e tem que ter essa farmácia. Tem que ter uma farmácia que vai te dar esse atendimento, que vai trazer para você essa resposta rápida, né? Que vai ser uma troca ali mútua, porque a gente não tem tempo para perder, que nem a Carla falou, não né? Tem. Não temos esse tempo todo, não podemos perder tempo no tratamento, então já temos que entrar com essa suplementação. Então, essa parceria nutricionista que você precisa ter com uma farmácia, vale a pena, né? E estude, aprofunde, porque infelizmente a gente é um pouco defasado na faculdade, né? Um pouco, ela tá sendo gente boa. A faculdade né? só me dá um papel falando, pode ser nutricionista. Você tá apto, pode ir. Gente, eu tenho 20 anos de formada. Vai ladeira abaixo. Eu tenho 20 anos de formada. A época que eu formei nutricionista era cozinheira. Eu falava assim, eu sou nutricionista. Como é que faz o ovo pochê? Oi, eu não fiz gastronomia não, querida. Eu falei, meu Deus, não sei, porque na época eu nem cozinhava. Eu falei, sei lá como é que faz ovo pochê. Eu não estudei isso não, isso deve ser curso de gastronomia. Então, na faculdade eu não veio falar sobre autismo. Jamais. Na faculdade eu não veio falar sobre suplemento. Intestino? Oi, isso. Era um Exames. órgão excretor. Exames. Gente, eu também dou aula de exame. Suplementação. Pelo amor de Deus. Inclusive, nós estamos montando um grupo para nutricionistas. Se você quiser aprender a suplementar da Maravilha. forma certa, manda um direct para mim, para a Rose, para a Nath, para quem você quiser. Nós estamos montando um grupo, vai ter mais ou menos 10 nutricionistas, é um grupo bem fechado, seleto, só para a gente trabalhar com suplementação. Então, se você tem interesse, só mandar um direct que a gente vai fechar a turma e avisa. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês duas. Parabéns pelo trabalho que vocês exercem individualmente no dia a dia, no consultório. Eu falo que a gente ama o que a gente faz e faz com amor. E vocês são instrumentos de Deus para mudar essa geração e as futuras gerações. Amém. Contem comigo para o que vocês precisarem. Esse podcast está de portas abertas para vocês sempre que vocês quiserem vir. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E para finalizar com a última pergunta, gostaria que vocês respondessem a importância da escolha de uma boa farmácia de manipulação na prática clínica de vocês. Isso aí é base, né? Tô falando isso desde o início, gente. Só vou fazer um reforço. A nutrição sem alimentação e sem suplementação não é. Suplementação de qualquer jeito também não funciona. E suplementação, ainda que bem feita, com uma farmácia que não funciona, também não vai funcionar. Justo. Então, a gente tem que ter aí um conjunto, né, de questões que precisam ser observadas, com os ativos bons, com uma boa entrega, com um bom suporte. As minhas crianças, por exemplo, às vezes vomitam com a fórmula. Não é incomum, mas não é mesmo. Carla, dei o xarope, o menino vomitou. Carla, dei o xarope de novo, o menino vomitou. Eu ligo para a farmácia. Preciso que recolha o xarope, eu preciso que refaça. Me diz aí o que pode estar trazendo essas reações, porque, né, duas cabeças pensam melhor que uma. Sim. A farmácia ajuda muito nesse sentido também. Então, às vezes, eu mando a minha prescrição e eu falo assim, dá uma olhada aí, para ver se tem alguma coisa que está passando e eu que não estou percebendo. Carla, tira o zinco. Que é irritante de mucosa gástrica. Justo. Tira o cobre. Vamos tirar aqui. Justo. E aí a gente vai fazendo, né? Vai fazendo ali a tentativa e acha. Perfeito. Imagina sem farmácia, como é que eu faço isso? É isso. Então, gente, precisa dos parceiros, precisa de apoio. E, Nath, eu quero agradecer você, agradecer a Insight por essa oportunidade de estar aqui lançando o nosso protocolo. Gente, oficialmente lançado. Protocolo de rastreamento de hipersensibilidades para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Clínica Salva, é só mandar uma mensagem lá no direct, @nutri.carla ou Clínica Salva, ou para a Ruth também. Fala que está interessado, tem um WhatsApp também, que a Camila, secretária da clínica, responde vocês. E já está disponível para quem quiser fazer. E é isso, gente. Vamos investigar, porque muitas vezes você está travado por uma questão de sensibilidade ou um processo inflamatório obscuro que você ainda não sabe. Então, vale a pena fazer tanto o exame para público autista, para público típico, né? Então, a gente está ali nessa parceria. E quero agradecer também, tá, Natália? Você está aqui na frente desse podcast incrível, com uma farmácia também de referência em Brasília. Então, fico muito feliz de estar aqui, junto com a Carla, com você, Perfeito. lançando esse protocolo, né? Que já vai começar a agenda para início de março, Dia de julho, 4 né? de julho, a Isso. gente já tem vaga para agendamento de protocolo de rastreamento de hipersensibilidade. Justo. Não perca a oportunidade, só Não mandar um perca. direct. E se ficou alguma dúvida também, né?
né? Sei que muitas vezes é muita informação sobre esse método de rastreamento. Entre em contato comigo, eu faço questão de tirar todas as suas dúvidas e fale mais do seu problema que a gente consegue também individualizar esse protocolo para você. Perfeito. Nath, parabéns pelo podcast, parabéns à Insight também. Obrigada pela oportunidade, casa aberta. Isso é bom demais, a parceria que vai gerar muitos frutos. Perfeito. Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Obrigada.